Caros irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos comemorando o 27º aniversário de instalação desta paróquia e também o 2º aniversário da dedicação desta igreja matriz. Há 27 anos, no dia 4 de dezembro de 1997, Dom Gilberto Pereira Lopes, na época era arcebispo de Campinas, inclusive está completando 75 anos de ordenação presbiteral, 75 anos de padre. Ele estava aqui, nesta paróquia, para a instalação. O bispo cria, de acordo com a necessidade pastoral, cria por decreto uma nova paróquia, desmembra. No caso da nossa paróquia, foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora do Rosário, tendo em vista, como eu disse, a solicitude pastoral. O bispo deve ter o olhar de pastor, de perceber que numa determinada região é necessário que haja mais uma paróquia para que as pessoas sejam melhor atendidas, que haja ali mais padres que possam atender aquele povo. E assim fez Dom Gilberto. No dia 4 de dezembro de 97, ele esteve aqui celebrando a instalação desta paróquia, cuja criação já tinha sido decretada anteriormente, e instituiu como primeiro pároco, vocês sabem, o padre Carlos Marasato. Depois do padre Carlos veio o padre Demétrios, depois do padre Demétrios o padre Caio, depois do padre Caio o padre Rogério, e depois do padre Rogério, este que vos fala. Vejam só, a própria palavra paróquia, ela tem um significado interessante. Ela pode ser traduzida de várias maneiras, mas é uma palavra que vem do grego. Oikos significa casa. Então, a paróquia originalmente, etimologicamente, como se diz, a palavra pode significar uma casa que está na vizinhança, ou então uma casa que se tem no estrangeiro, uma casa que se tem fora. Pode significar, por exemplo, um acampamento. É uma casa provisória. Não é aquele lugar onde você estabelece moradia fixa, definitiva. É aquele lugar onde você mora temporariamente, provisoriamente. Esse é o significado da palavra paróquia. E de fato, para nós, a paróquia deve ser a nossa segunda casa, porque nós somos a família de Deus, somos irmãos uns dos outros, Deus é nosso Pai. Mas o significado, entendo eu, mais profundo é que justamente nós estamos aqui de passagem. Assim como os padres que passaram por aqui, graças a Deus, ainda estão todos vivos, mas não estaremos todos nós vivos para sempre. Também eu vou passar, também tantas pessoas que passaram por aqui e que já não estão mais conosco, ou porque se mudaram, ou porque partiram desta para melhor, ou para pior, não sabemos. O fato é que nós somos membros transitórios, passageiros. A igreja é que é perene. Deus é que permanece para sempre. E aqui, uma pessoa que está viajando, uma pessoa
que não está na sua casa, ela precisa se alimentar, ela precisa, por exemplo, um peregrino. Algumas pessoas fazem o caminho da fé, fazem essas peregrinações daqui até Aparecida, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela. A pessoa vai caminhando durante muitos dias, mas ela precisa daquelas estalagens no meio do caminho, daquelas paragens onde ela pode encontrar pouso, para que ela tome banho, para que ela se alimente, para que ela descanse. Nós somos peregrinos neste mundo, e a paróquia é o lugar onde nós justamente nos alimentamos, onde nós descansamos em Deus, refazemos as nossas forças. É como nós dizemos na oração da missa, uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Aqui é aquele lugar onde nós refazemos as nossas forças, as nossas energias. É aquele lugar onde nós podemos inclusive também contar com o apoio, a amizade dos nossos irmãos que intercedem por nós, que nos aconselham, que nos ajudam. Mas nós não estamos aqui para sempre. Todos nós passaremos, e queira Deus, a paróquia Santa Luzia continuará existindo em séculos seculorum, pelos séculos dos séculos, até que o mundo acabe. Sempre haverá pessoas aqui. Outras gerações, quando eu cheguei aqui na paróquia, muita gente que era bebezinho de colo, agora já está grande. Muita gente que era solteira já está casada, já tem 1, 2, 3 filhos. Nós temos que ter sempre essa consciência de que a igreja permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós passamos, somos membros transitórios de uma igreja perene, que permanece, que resiste às intempéries, às adversidades dos tempos, às diferentes circunstâncias. Mas, como peregrinos que somos, nós encontramos aqui este lugar onde nos alimentamos com a palavra de Deus, com a Eucaristia, onde nós refazemos as nossas forças, as nossas energias. Descansamos em Deus, nos banhamos, nos lavamos, seja no batismo, seja com a confissão. Aqui são constituídas novas famílias, e por isso a igreja quer que a igreja edifício, a igreja, essa palavra ela pode significar tantas coisas, Igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia. É aquele povo congregado pelo Espírito Santo numa só fé, para, por meio de Jesus Cristo, prestar culto a Deus, ao Pai. Mas nós damos também o nome de igreja aos prédios, aos edifícios construídos para as nossas reuniões, para que na igreja se reúna a igreja, na igreja prédio, na igreja edifício se reúna a igreja povo de Deus. Há uma música típica ali das décadas de 70, que diz assim: igreja é povo que se organiza. Na verdade, igreja não é povo que se organiza. A letra dessa música está bastante errada, A iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus. É Ele quem nos convoca, é Ele quem nos chama, por meio de Jesus Cristo, para que sejamos um povo, para fazermos parte da sua família.
E nós então somos as pedras vivas da igreja de Deus. Mas nós construímos igrejas, lugares onde nós podemos nos reunir justamente para celebrar os sacramentos, onde nós podemos escutar a palavra de Deus, onde nós nos encontramos uns com os outros, nos encontramos com Deus, para fazer aquilo que Jesus nos diz no Evangelho que nós escutamos: adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores. O Pai deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma daquelas expressões que nós encontramos na Bíblia, um pouco misteriosas, e se nós vamos procurar na história da igreja, inúmeras interpretações foram dadas a essa expressão usada por Jesus. O que, afinal de contas, significa adorar em espírito e em verdade? Alguns vão dizer assim que o culto do Antigo Testamento, dizem os padres da igreja, era uma sombra, era uma prefiguração, era uma figura, mas a figura deu lugar à verdade. Então Jesus estava dizendo que o culto do Antigo Testamento, os sacrifícios oferecidos no templo, seriam substituídos pelo verdadeiro culto oferecido por ele na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz tornaria caducos, antiquados, os sacrifícios do Antigo Testamento, porque Jesus ofereceria o sacrifício perfeito e santo, enquanto que os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos, eram insuficientes. E esse é o culto em espírito e em verdade. Outros vão dizer assim: não, Jesus é a verdade. Então adorar em espírito e em verdade é cheios do Espírito Santo, com a fé em Jesus Cristo, que é a verdade, nós podemos adorar o Pai, porque é por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A samaritana perguntava sobre o templo de Jerusalém, se para adorar a Deus era necessário ir a Jerusalém, como diziam os judeus. Só no templo de Jerusalém eram oferecidos sacrifícios, ou se era possível adorar a Deus lá no Monte Garizim, onde os samaritanos tinham um templo dedicado a Javé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas os samaritanos também cultuavam outros deuses, falsos deuses. E Jesus está dizendo: bom, vai chegar o tempo em que nem aqui e nem lá em Jerusalém, porque eu sou o verdadeiro templo. Eu vou oferecer o verdadeiro sacrifício. É só por intermédio de Jesus que nós podemos ter acesso a Deus, oferecer o verdadeiro sacrifício, oferecer aquele culto que agrada a Deus, que é em espírito e em verdade. Uma outra interpretação, são várias, uma outra interpretação que em espírito e em verdade significa com o nosso interior e com o nosso exterior. Não basta o culto exterior, é necessário também adorar o Pai com a nossa alma, com a nossa vida. Portanto, obedecendo aos mandamentos de Deus, o nosso culto tem que ser interior e exterior, porque o ser humano é um composto de corpo e de alma, de matéria e de espírito. Então nós adoramos a Deus com o nosso corpo. Na liturgia nós temos tantos sinais exteriores para expressarem a nossa fé, mas tudo isso fica como que sem conteúdo, sem o nosso coração, sem a nossa vida, conforme a vontade de Deus. Seja como for, na verdade, essas interpretações, essas explicações da expressão adorar em espírito e em verdade, elas não se excluem. Uma não nega a outra, elas se complementam, porque a palavra de Deus é assim, é rica de significados. Então,
cada vez nós vamos encontrando mais significado na palavra de Deus, porque é muito grande a sua profundidade, é insondável a riqueza da palavra de Deus. O fato é que nós temos as igrejas, esses prédios, dedicados a Deus, como foi dedicada esta igreja 2 anos atrás por Dom João Inácio. Por isso é que hoje inclusive estão acesas aí as velas da dedicação, as 12 velas que nos lembram os 12 apóstolos, que são as colunas da igreja, porque a nossa fé é apostólica. As igrejas são dedicadas porque nós precisamos de um local adequado para adorar ao Pai em espírito e em verdade, para celebrar os sacramentos, ouvir a sua palavra. Mas também nós fomos dedicados a Deus no dia do nosso batismo. Também nós fomos consagrados a Ele. Portanto, como São Paulo nos ensina, nós devemos transformar a nossa vida numa oferenda agradável a Deus, num culto agradável a Deus. Também nós somos um templo dedicado a Deus, em nós Deus também habita, se nós estamos na sua graça. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta celebração da instalação da nossa paróquia, lembremos-nos de que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós não temos morada definitiva aqui ou em qualquer outro lugar deste mundo. A nossa morada definitiva é o céu, a nossa pátria é o céu, é para lá que nós caminhamos. E que bom que nós temos um lugar onde nós aqui nesta terra, enquanto peregrinamos, enquanto caminhamos para o céu, nós temos um lugar onde nós podemos refazer as nossas forças, dar esta pausa restauradora, como na Fórmula 1 tem o pit stop, né? Dar uma parada para se refazer e continuar o caminho e dar uma olhada de novo no mapa, né? Será que eu estou caminhando na direção certa? Será que eu não me perdi no meio do caminho? É importante nós termos uma comunidade, nós termos uma referência, nós temos um lugar onde nós podemos voltar. E pedir também a Nossa Senhora que nós tenhamos sempre a possibilidade de adorar a Deus como Ele merece ser adorado, como Ele quer ser adorado. Por isso nós temos também uma padroeira, por isso nós temos também uma amiga do céu, a quem nós nos confiamos. Cada paróquia recebe um padroeiro porque nós precisamos de ajuda lá do céu. Nós aqui na terra nos ajudamos uns aos outros, mas nós precisamos de ajuda lá no céu. Então vamos pedir a Santa Luzia que ela sempre nos acompanhe e que a nossa paróquia continue sendo sempre um centro de irradiação da vida em Cristo, sendo um lugar onde Deus é adorado, onde as pessoas aprendem a adorar a Deus, não apenas dentro do templo, mas também fora dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.